Eu convidei, viu, a Gilsamara Moura, que é professora catedrática de dança, é faculdade é Universidade Federal... Universidade Federal da Bahia. Da Bahia, né? Você está como professora exatamente na Federal da Bahia. Agora, Gilsamara, o que me levou a convidá-la foi a questão de uma escola, uma universidade, não sei se é faculdade, universidade, de dança aqui em Araraquara, é isso mesmo, é? Conta pra gente essa história. Bom dia a todos, a todas. Eu quero agradecer imensamente essa equipe, agradecer o convite, Madalena, porque... não sei se todos sabem, mas eu sou nascida em Araraquara, vivi 40 anos aqui, lutando pela cultura e pela educação. Eu sou da área de dança e há 16 anos eu prestei um concurso, assim que eu terminei meu doutorado, na PUC em São Paulo, e passei nesse concurso na Universidade Federal da Bahia, na faculdade de dança, né, que se chama Escola de Dança, que é a primeira escola de dança da América Latina, e hoje nós temos o único doutorado em dança do mundo público. Não existe nenhum outro lugar no mundo que tenha um doutorado em dança público. Então, assim, como eu sou uma militante da cultura e da educação, eu venho desde então, mesmo tendo saído de Araraquara, Araraquara é o meu berço, Araraquara é a minha cidade pela qual eu sou extremamente apaixonada e todo mundo na Bahia me conhece, lá vem Araraquara, porque eu só falo de Araraquara, eu escrevo sobre Araraquara e eu dou palestras, inclusive em várias partes do mundo, falando dos projetos implantados aqui. Então, em 2001, nós implantamos praticamente todos os projetos que existem hoje, que é o Festival Internacional de Dança, a Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, as oficinas culturais, a Semana do Sapateado e a Semana de Dança. Todos esses projetos vêm da primeira gestão em que eu fui presidente da Fundarte. Eu fui presidente da Fundarte por 7 anos, fui vice-presidente da Fundarte por 4 anos. Então, esse novo projeto que nós estamos, desde 2017, tentando implantar em Araraquara, junto à Secretaria de Educação, ele dependia de muitas organizações, tanto da Universidade Federal da Bahia, como da Universidade Aberta do Brasil e da própria Prefeitura Municipal. E de um polo em Araraquara, um polo EAD da UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil. Então, exigia muita coisa. Nós estávamos implantando a primeira licenciatura EAD em dança do Brasil e talvez seja a única do mundo também. Nós implantamos 8 polos na Bahia e Araraquara, para 2026, será o primeiro polo EAD licenciatura em dança fora da Bahia e provavelmente também o único no Brasil. Então, esse acordo de cooperação, que se chama Acordo de Cooperação Técnica, Científica e Cultural, foi assinado em 2024 entre o reitor da Universidade Federal da Bahia e o então prefeito Edinho Silva, para que esse polo seja implantado, para que essa licenciatura seja implantada em Araraquara, né? Não foi implantada no ano de 2025 devido a uma portaria do MEC que está regulamentando alguns cursos de EAD no Brasil, inclusive o nosso é o conceito máximo, nós temos o conceito máximo da CAPES e do MEC, mas tem outros tantos cursos de outras áreas que têm uma dificuldade, né, nessa questão da educação. Então, devido a essa portaria, nós ainda não implantamos, mas estamos em fase de implantação. Já fizemos um lançamento ano passado, veio o diretor da Faculdade de Dança, mas a então secretária de Educação, Clélia Mara, e nós fizemos esse lançamento durante o Festival Internacional de Dança de Araraquara. Agora, Gilsamara, você teve um encontro, que eu fiquei sabendo, na semana passada, com a Eusânia e com a Renata Crespi, né, que é ligada à questão da dança, né? Agora, esses projetos que você acabou enumerando são projetos que vêm de longos e longos anos, passou por vários prefeitos, né? Passou pelo Edinho, passou pelo Barbieri, né? E continua até agora. Agora tem uma nova administração. O que você ouviu da Eusânia e da própria da Renata Crespi? O que você ouviu? Eles vão continuar com esses projetos, essa faculdade, enfim,
essas questões que estão pintando por aí. Eles vão continuar. O que você ouviu da Eusânia? Sim, eu fui muito bem recebida pela secretária de Cultura, Eusânia Andrade. Nós já trabalhamos juntas, né? Na verdade, trabalhamos 8 anos juntas, entre 2001 e 2008. Então, ela, mais do que nunca, sabe, né, da minha militância e da minha atuação na implementação de políticas públicas em dança. Eu sou uma referência no Brasil nesse sentido, né? Falo dessas políticas. Na verdade, eu tenho falado muito que Araraquara é uma ilha. As políticas públicas em dança em Araraquara são referência mundial. E muita gente não sabe, mas a gente fala disso em vários países. Então, eu fui muito bem recebida e a minha preocupação sempre, né, independente de gestão, porque quando a gente trabalha com cultura, a gente sempre está como alvo, né, de muitas gestões, né, porque a cultura ela é visionária, a cultura ela projeta aquilo que é cidadão e humanista no mundo, né? Então a cultura e a arte em especial ela faz quase previsões, né, do que a humanidade vai viver, né, por meio da arte. E eu fui muito bem recebida e minha preocupação realmente é a continuidade de projetos em dança. Eu tenho certeza que a Escola Municipal de Dança ela está muito assegurada, ela tem uma equipe incrível que trabalha lá, então ela passou já por, né, outros governos, além da implantação que foi durante o governo Edinho Silva. Então é uma escola referência, muitas pessoas já passaram pela escola, já estão em companhias, em várias instituições trabalhando com projetos sociais. Samara, você toca num ponto importante, eu queria que você falasse especificamente desse projeto. Você tem um legado gigantesco na cultura de Araraquara. Araraquara deve muito a você, né? Sua modéstia não permite que você diga, mas a gente fala por você. E o projeto da Escola de Dança Iracema Nogueira é assim, uma coisa absolutamente revolucionária, porque é uma escola pública que dá acesso à dança, mas que traz uma formação cidadã no seu contexto. Você diz muito bem que já formou dançarinos que hoje estão pelo mundo levando o seu trabalho, mas formou principalmente, mesmo aqueles que não seguiram na dança, formou cidadãos conscientes, apreciadores da arte, que valorizam a arte enquanto instrumento da sociedade, né? Como é que você olha 20 anos depois, quase 25 anos depois, para esse projeto e vê que ele é sólido, né? Ele passou a ser um projeto de Estado, não uma política de um governo específico. Eu olho com muito orgulho, principalmente por conta da luta que eu tive de fazer durante o período de implantação, porque no momento que eu entreguei o projeto, esse projeto não é um projeto de um partido. Esse projeto é um projeto de vida, de sonho, que eu comecei a construir desde 95. Eu fui a Cuba, eu sou formada pela escola cubana. Então, eu fui visitar projetos no Brasil e fora do Brasil e queria implantar um projeto de política pública, porque toda a minha geração não teve a oportunidade de ter projetos, né, gratuitos, cidadãos, em que eles pudessem participar, e não existia nem bolsa de estudo, não existia cota, né? Então eu fui fazer isso. Mas quando eu entreguei esse projeto, o prefeito Edinho falou: você vai lutar por ele, vá para a Câmara Municipal, porque isso tem que ser lei, né? E naquele momento eu recebi de forma chocante, né, a própria classe de dança contra a Escola Municipal de Dança. E qual era o argumento daquele momento? O argumento, assim, foi quase 1 mês e meio em que todas as sessões eu ia defender a Escola Municipal de Dança, e era uma manifestação tão violenta que eu considerava, né, porque eram pessoas ligadas à arte e à dança com cartazes contra a escola. Primeiro, contra uma escola. Segundo, uma escola de arte, né? Porque todo mundo sabe que eu não considero a dança como uma linguagem isolada. Para mim, dança é vida. E ela não tem nada fora da dança. Então, dança fala de cultura, fala de agricultura, fala de economia, fala de mercado, fala de tudo. Então, a dança ela é uma coisa gigantesca, né? Para quem estuda a dança. E naquele momento, aquelas pessoas contra o projeto me deixaram muito chocadas, né? Porque eram pessoas de academias privadas.
Até então eu não conseguia entender muito a lógica disso. Depois de algum tempo eu fui entender. Você acha que era uma espécie de uma reserva de mercado? Isso foi em 2002, se eu não me engano, 2000, né? No primeiro isso, mandato do Edinho. isso. Você acha que havia uma consciência de reserva de mercado? Tipo, eu quero que isso não seja elitista e que não chegue às massas e ao povo. Acredito sim que tenha essa vertente. Também acredito no oportunismo de alguns vereadores na época. E acredito também que elas sabiam que a Escola Municipal de Dança seria um grande projeto e que aquilo poderia ameaçar a hegemonia e talvez uma insegurança na educação de dança, que algumas, né, porque tem muita gente boa em Araraquara. Eu acho que Araraquara é realmente um centro assim de cultura no mundo. Mas eu entendia que pessoas inseguras, pessoas que achavam que aquilo podia ser uma ameaça. Felizmente, eu aprovei esse projeto, não por unanimidade. Tiveram vereadores que eu não vou esquecer nunca que foram contra. Mas ela foi implantada. Está aí uma escola com mais de 20 anos, que eu considero, e eu fico sempre muito emocionada, todo mundo deve estar percebendo a minha emoção aqui, eu considero minha filha, né? Então, assim, porque foram anos de luta. E esses anos de luta não eram para mim. Está aí a escola continua em Araraquara, eu não implantei em nenhum outro lugar do Brasil e sempre lutei por ela. E ela tem um destaque gigante dentro do Festival Internacional de Dança, que eu sou curadora também, com lideranças indígenas. As pessoas ficam, cada vez que alguém vem aqui, vem gente do Ministério da Cultura, da Funarte, fica sem saber por que isso não é falado no Brasil. Porque eu ainda sou um pouco solitária na questão dessa militância. Eu acho que as pessoas precisam falar sobre as questões incríveis que tem nessa escola de dança. Eu até queria aproveitar, Madalena, 3311-3011, pedir o depoimento de um pai ou de uma mãe cujo filho passou. Porque aí é a experiência de alguém que não é catedrático em dança, mas que sabe o que foi, o que representou na formação do seu filho, é a participação na Iracema Nogueira. Então, por favor, você que é pai ou mãe, talvez a gente possa fechar a entrevista com uma fala, né? 3311-3011. Madalena, Gilson. É isso aí, né? Então a gente tem a esperança de que realmente as coisas continuem e que os projetos que acabaram dando flores e frutos, né? Então que eles continuem, e me parece que a Usane está decidida a dar continuidade àquilo que foi realmente criado, né? É isso aí. Eu só não gostaria de colocar você em xeque-mate, mas esses vereadores que foram contra, eu vou querer saber quem foi. No momento oportuno, rendeu uma homenagem a eles, né? Quer dizer, sabe, tem pessoas. Mas a história é cruel para essas pessoas. Mas não tem a capacidade a Gilsamara de enxergar. Está aqui hoje e essas pessoas estão onde? Não, né? Se alguém morreu, que Deus o tenha num bom lugar. Isso que eu tenho muita preocupação dos políticos aqui hoje. Sabe, o que eles estão bloqueando, tá bom? Que simplesmente. Então, eles são contra o filme, como é que é? Ainda Estou Aqui. Eles são contra, porque eles não querem, sabe? Então, por falar nisso, até uma pergunta interessante, né? Sobre o Festival Internacional de Danças, que já virou tradição em Araraquara, vem gente do Brasil, vem gente de outros países, e pela primeira vez ele será feito, ou tomara que seja feito, num novo governo. Um governo agora de extrema direita. Você vai continuar sendo curadora? Você percebe que tem alguma movimentação de bastidores para mudar a organização, ou alguma movimentação até para não realizar esse festival, que está muito coligado com o governo anterior, ou não? Está tudo normal? Veja só, eu acho que é uma cultura que a gente vai aprendendo no Brasil, porque muita gente fica personalizando coisas, né, dentro de governos. Eu acredito que exista uma grande disposição em se fazer o Festival Internacional de Dança. Nós tivemos uma ótima conversa, eu e Eusânia, sobre essa questão da continuidade do festival. Como eu disse, eu sou uma militante da cultura e da dança, então eu farei isso de uma forma, se eu for fazer, né? Eu farei isso de uma forma profissional e séria, como eu sempre fiz, e criteriosa, com uma curadoria que ela precisa ser autônoma, obviamente, né? A curadoria, ela precisa ter essa autonomia. Em todos os projetos calendarizados, acredito, em Araraquara, nós temos grandes projetos, né? Araraquara Rock, Semana Luiz Antônio, Território da Arte, Festival Internacional de Dança. Então, acredito que essa cultura de essa pessoa, ela só faz porque ela
ela trabalha diante, né, com essa... Não, nós temos uma concepção de arte. Nós temos uma ideologia que é realmente muito importante, né, num mundo como o de hoje, com tantos racismos, fascismos, né, à tona. Então, isso a gente não vai deixar nunca, né, de trabalhar dentro do festival. O nosso Festival Internacional de Dança, ele tem uma curadoria compartilhada. Nós tivemos Ailton Krenak nesse festival. Nós tivemos Siddhartha Ribeiro, né? Então, assim, nós tivemos 2.500 pessoas numa praça, em pleno domingo à tarde. Então, assim, ouvindo conferências sobre cognição, sobre sonho, sobre território, sobre retomada. A questão indígena, para mim, é muito séria e é muito cara. Então, assim, a cena indígena, a cena preta, a cena LGBT, são pautas que eu não vou deixar absolutamente nunca de defender. Mas você acredita que você vai ser a curadora ou ainda pode ser que seja outra pessoa? Eu acho que vai ser uma conversa ainda, né, que a secretária terá com o prefeito. Eu aceitaria com certeza a fazer essa curadoria, porque, como eu disse, Araraquara, para mim, é um foco muito forte. E seria uma grande oportunidade para o prefeito Lapena, sabe, talvez mudar a concepção de que não, é extrema-direita, não tem nada disso. Porque, com certeza, no final de toda a história, a Gilsamara vai dizer, olha, tivemos o apoio de todos aqueles que certamente tinham a responsabilidade de apoiar, né? E veja, Madalena, a gente tem há muitos anos instituições fortíssimas junto ao festival. Instituto Federal, nós temos a Universidade Federal, nós temos SESC, SESI, SENAC, nós temos Unesp. Essas instituições já vêm trabalhando permanentemente na construção desse festival. Então não é uma coisa assim que cai do céu, né? Então a gente não para de trabalhar, termina um, já começa o outro. Tá certo. Olha, Gilsamara, foi muito legal. Quer ouvir só 2 áudios, Madalena? Tem uma manifestação legal aqui também da Márcia Tânia. Ela falou, Gilsamara deu oportunidade de crianças humildes fazerem balé, que eram pobres e da periferia, coisa que certamente não seria possível se fosse uma escola paga, né, privada, que era uma arte, vamos dizer assim, balé só quem tem dinheiro, né, um exemplo. Vamos ouvir 2 manifestações para encerrar. Bom dia, jornal. Tô passando para dar um abraço, um beijo bem estralado na bochecha da dona Gilsa. A dona Gilsa, Maria Aparecida Raimundo, viu? Mãe da sua aluna Ingrid Paola Brás. A senhora deu aula para minha menina. A senhora ensinou a minha menina a dançar com todo o amor, com todo o carinho, com toda a excelência. Tanto é que hoje ela está à frente do Carnaval de Araraquara como rainha do samba, já há mais de 4 anos. Dona Gilsa, a Iracema Nogueira foi brindada pela senhora. A senhora foi uma das professoras que mais amou aqueles alunos. Que saudade que as mães de Araraquara têm hoje da senhora, ali no Iracema Nogueira. Só mais um então, Lucas? Olha, me chamo Simone, sou moradora de Araraquara. Meu filho é cria da Gilsa, a gente brinca assim. Ele chama Nicolas, ele fez a Federal da Bahia, fez dança, é formado em dança. E graças à escola Iracema Nogueira, que eu e minha família pudemos entrar pela primeira vez no Teatro Municipal e assistir um espetáculo de dança. Na época era algo muito de elite, né? Nós simples humanos não faziam parte dessas categorias que poderia entrar numa dança, num teatro de dança, num teatro para assistir um espetáculo de dança. Ela ensinou, a escola Iracema Nogueira, a Gilsa e toda a sua equipe, ensinou ele a ser um homem honesto, carrega a dança até hoje dentro dele, e eu tenho muito orgulho de falar que o meu filho fez Iracema Nogueira. Tá aí, portanto, histórias reais tem transformadas pela arte. Nicolas, formado na escola, foi fazer faculdade, voltou. Hoje ele trabalha com várias coisas em São Paulo, audiovisual, em dança. Nicolas é iluminador do Festival Internacional de Dança de Araraquara. Ah, que bacana. Muitas então, mensagens todos os anos ele é aqui, contratado para estar aqui. Então, assim, é isso, esse movimento de sai daqui, mas sempre retorna, né? Eu agradeço muito a vocês, estou muito emocionada.
desses depoimentos. Muito obrigada. Mais depoimentos a gente manda para você. Muito obrigada. Chegaram vários aqui. Muito obrigada. Você pode ver na transmissão, muitos e muitos. Não dá pra gente ler todos, infelizmente, mas obrigado para todo mundo que mandou aqui no chat. Vai lá, Gilson. Um abraço a você e felicidade, viu? E vamos à hora que foi inaugurada aqui a universidade. 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 Isso. Então é isso aí. A gente tem que comemorar, né? Porque Araraquara vai ser a pioneira no estado de São Paulo, né? Sim. Um abraço, viu? Muito obrigada, gente. Vai lá.